Se você está buscando aprimorar sua edição de vídeo além do corte, junção dos clips e uma transição no meio, então você está no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar a respeito da edição através dos pontos de velocidade na página corte do DaVinci Resolve, que é um grande trunfo dos criadores de conteúdos para fazer os seus vídeos se tornarem mais dinâmicos. Eu me chamo Alberto e tenho o objetivo de construir o maior canal referente a todos os aplicativos grátis que você pode baixar e instalar no seu computador. Então vamos lá para a página do DaVinci Resolve, que é a página corte, que eu vou te ensinar a trabalhar dessa maneira. Aqui na página corte do DaVinci Resolve eu já tenho um projeto, que foi a live que eu gravei aqui no meu canal. Eu fiz live ontem, segunda-feira, às 20h30, eu faço live a respeito ou do DaVinci Resolve ou a respeito do GIMP, que é também o melhor editor de imagem grátis que você pode baixar 100% gratuito e instalar no seu computador. Então aqui é uma aula de duração de 1 hora e 21 minutos. Mas é claro que passou disso. Aqui eu já fiz a edição, cortei, no caso, o início, fiz o aparo inicial, o aparo final, e no meio desse conteúdo aqui eu já cortei as partes que eram indesejadas, que você acaba eliminando para fazer com que esse conteúdo aqui se torne, no caso, as aulas lá para o meu clube de membros. Porque eu estou montando um clube de membros onde as pessoas vão poder participar desse clube e ter esses treinamentos aqui como forma de contribuição. Conforme a pessoa me ajuda, com valor simbólico, eu vou e passo todo o treinamento referente a esses aplicativos. Eu estou começando com o DaVinci Resolve, com o GIMP e com o OBS Studio. Então vai ser bem legal. Se você pensar em participar 1 hora, se já estiver disponível, vai ter um link aqui embaixo na descrição para você clicar e ter acesso a esse clube de membros. Caso você queira, já de cara, adquirir um conteúdo relacionado ao DaVinci Resolve, que são os treinamentos a respeito só desse aplicativo, vai aparecer um banner aqui embaixo com um QR Code que você pode escanear ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Esse curso é para todas as faixas etárias, para iniciante, para quem está vindo de outro aplicativo, para quem já conhece um pouco. Então clica aí nesse link que você vai lá para a página de vendas para você entender como que você vai pagar apenas R$ 47,90 num curso completaço do DaVinci Resolve. Tá bem legal. Pensa em clicar ou escanear o QR Code. Agora vamos aqui para a aula. Então, beleza, para quem já conhece a respeito do DaVinci Resolve, sabe que eu estou trabalhando aqui com um clipe composto. Então, esse conteúdo já foi tratado, eu tenho 2 clipes compostos aqui, que eu fiz a junção de todos os clipes que eu já editei. Agora, eu vou trabalhar apenas com a ferramenta de inserção de ponto de velocidade. Bom, eu venho aqui na ferramenta que está no meu visualizador, aqui você vai ver um vídeo sem edição, tá? Direto. Se acontecer algum problema aqui, você vai trabalhar comigo, vai aprender a solucionar assim, de forma dinâmica. Não vou cortar nada aqui. No seu visualizador, provavelmente você vai estar trabalhando com ele assim, ó, pequeno. Quando você começa no DaVinci Resolve, se você abrir o aplicativo, você vai estar com essa forma de se trabalhar aqui, com esse dimensionamento. Aí eu aconselho você expandir o visualizador no máximo, arrastando para a esquerda e para baixo. Aqui a gente não consegue fechar o pool de mídia na página corte, isso é normal. Porque a gente precisa trazer material para cá para fazer a edição conforme a gente está trabalhando. A gente tem a linha de tempo principal aqui de cima, eu já cliquei nela, e a gente consegue ir alterando conforme a posição que você quer trabalhar do seu clipe. E selecionei agora aqui as ferramentas, que está no canto inferior esquerdo da janela do visualizador. Na timeline de baixo, a gente vê a ampliação do nosso conteúdo. Se você não está trabalhando dessa forma aqui, onde você tem essa expansão da sua trilha de áudio, você vem aqui no canto inferior esquerdo e clica em recolher trilha, que no caso vai estar como ampliar trilha para você, tá vendo? Ampliar trilha. Porque aí a gente consegue ver a waveform e em cima dela a gente faz o tratamento mais perfeito. Porque aí os pontos vai ser inserido aqui nesse clipe e vai ser mais assertivo se você pensar no seu áudio ao invés de pensar na imagem. Então beleza, tá com tudo aqui já no jeito. Está ampliado a waveform, estou com as ferramentas habilitadas, meu visualizador está expandido e agora eu vou alterar para a ferramenta de velocidade. Tá vendo? A gente tem aqui um conjunto de ferramentas bem abaixo do visualizador. Lá na página de edição também é possível trabalhar com essa ferramenta, mas aqui ela é muito mais poderosa e mais eficaz. Então vai por mim. Traz um conteúdo seu que você quer fazer uma edição aqui para a página de corte e começa por aqui. Usa essa ferramenta para aplicar essa técnica que você vai aprender hoje. Seleciono ela, aí aqui você vai ter o tempo, você vai ter a duração
total do seu conteúdo, que é 1 hora e 21 minutos, e 6 segundos e 7 milésimos. E aqui, logo ao lado, você vai ter adicionar ponto de velocidade. E por fim, você vai ter o botão de redefinir tudo. A gente vai trabalhar com ponto de velocidade. Eu vou dar um play para você entender aonde que seria um corte que poderia ser desnecessário. Porque quanto mais corte você vai e faz no seu conteúdo, mais fica claro que está extremamente cortado e talvez não fique tão profissional. O ponto de velocidade resolve isso. Vou dar um play. Na última aula, a gente foi tratando aqui das ferramentas no caso, tá vendo esse espaçamento que eu penso no que eu vou falar? Então aqui eu posso fazer várias ações antes de pensar em cortar e juntar as duas partes. O ponto de velocidade, a gente vai unir esse espaço aqui e aí eu posso tomar algumas decisões que são bem importantes e é legal que você aprenda. Então eu vou retroceder para parar bem no comecinho, no caso aqui no final da palavra, da frase que eu disse, e na parte que eu quero fazer essa redução desse tamanho aqui. Então, para quem já está me acompanhando, assistindo aqui o meu canal, os conteúdos, assistindo as lives, já sabe que L é para reproduzir, K para parar e J para retroceder. Então fui e parei bem aqui no finalzinho da frase. Aí eu vou lá e adiciono um ponto. Tá vendo que agora ficou aqui os tracinhos amarelos, indicando cada frame do meu projeto. Então aqui já estamos trabalhando com a velocidade geral do conteúdo. Vou reproduzir para parar no ponto que eu acho que eu tenho que inserir o meu próximo ponto de velocidade. Eu quero cortar a palavra de... Tá vendo? Aí eu paro em cima, que eu sei que é bem aqui porque o Waveform está me ajudando. Eu estou vendo através dela, vou e clico para adicionar um novo ponto. Agora a gente tem 2 pontos de velocidade, um na entrada e outro na saída. Se eu parar com o mouse em cima ou clicar em cima de um, aí ele vai mostrar que eu posso manter ele flat, sem nenhum efeito linear, ou eu posso inserir aqui uma suavização, para não ficar algo tão grosseiro. Aqui já é assunto para uma próxima aula, porque só de você fazer do jeito que está, sem mexer em nada da configuração, já vai ficar excelente. Aqui é quando você quer fazer um aprimoramento ainda mais profundo. E aí você pode excluir esse ponto, se você achar que não quer mais, ou que não vale a pena, não está no lugar certo. Só que se não estiver na posição certa, você pode pegar e arrastar, tá vendo? Aqui eu posso arrastar a entrada e a saída. E aqui nessa linha de tempo, a agulha fica fixa, aqui na página corte. Então você pode pegar e arrastar a linha de tempo inteira, quer ver? Para a esquerda, para a direita, e é assim que você chega no ponto ideal. Então você já entendeu, tem um ponto de entrada e um ponto de saída de velocidade. Agora eu tenho aqui o valor da velocidade, está como padrão 100, que é 100%. Então todo o meu conteúdo está em 100. Aqui eu vou querer acelerar. Então eu posso chegar aqui e digitar um valor. Vou digitar 200. Aí você viu que diminuiu? Deixa eu voltar para o início, usando a tecla de atalho Home, e vou clicar para reproduzir de novo. Na última aula, a gente foi tratando aqui das ferramentas no caso, de mover. Então aqui agora, você viu que ficou acelerado esse espaço. Aqui eu posso tomar algumas decisões. Deixa eu parar em cima de novo, arrastando. Eu posso tomar uma decisão aqui bem legal. Como é uma palavra que eu acabo não abrindo muito a boca para falar, então eu posso chegar simplesmente aqui na página Fairlight. Eu não estou de frente com a câmera, entendeu? Eu posso chegar aqui na página Fairlight e eliminar essa palavra. Eu vou cortar aqui só para você entender e depois eu vou retroceder o processo que eu fiz. Aí eu vou te explicar o porquê que eu não faço isso agora, eu deixo para o final. Mas eu vou cortar só para você entender. Vim e eliminei, volto para a página corte. Agora tem um espaço aqui, tá vendo? Vou usar a tecla Home para voltar para o início. Na última aula, a gente foi tratando aqui das ferramentas, no caso, de mover e alinhar. Tá vendo? Aqui foi melhor do que aplicar um corte. Porque possa ser que nesse intervalo eu não consiga juntar mais as partes que fique um corte suave. Então aqui está acontecendo uma aceleração dos 2 pontos. E como a palavra de é uma palavra que não movimento muito os lábios para falar, então praticamente quem está assistindo assim de forma pela primeira vez o conteúdo não percebe que tem aqui esse acontecimento. Tanto é que ela está focando no que eu estou falando na tela. Deixa eu mostrar de novo. Na última aula, a gente foi tratando aqui das ferramentas,
no caso de mover e alinhar, entendeu? Então aqui eu fiz um ponto e beleza, vamos supor que eu quero manter assim. Só que agora, eu não sei se por um bug aqui do DaVinci Resolve, ou se é assim mesmo, a Blackmagic projetou para ser assim. Quando você aplica um corte, você tira o vínculo do clipe da imagem e do áudio, tá vendo? Quando tá azul, é porque tá linkado. Eu clico e ele fica selecionado. Quando tá verde, é porque ele perdeu o vínculo. Aí, quando eu for fazer o ponto de novo mais para frente, ele vai pegar só o vídeo, não vai pegar o áudio. Por isso que eu deixa eu dar um Ctrl Z, juntei de novo, tá vendo? Vou parar aqui em cima. Por isso que se eu quiser tirar aqui essa palavra que eu tô falando se eu quiser tirar lá no Fairlight, eu uso a tecla M, ou clico aqui no canto inferior esquerdo no marcador, adicionar marcador. Aí agora eu sei que nesse ponto eu tenho algo para tratar depois, então eu vou fazendo marcações, entendeu? Então eu vou continuar aqui para você entender legal. Para a gente ir aprimorando e fazendo junto, porque aí vai fazer mais sentido se você pegar todo o contexto. No caso de mover e alinhar, que a gente vai fazer o movimento dos arquivos que a gente traz aqui para dentro do aplicativo. Depois a gente foi para as ferramentas de seleção, que é a ferramenta retangular e também elíptica, que a gente faz, no caso aqui, um círculo ou um quadrado, ou retângulo. Aí a gente... Aqui eu acho que o espaço está muito, então eu vou voltar com a minha agulha. Vou inserir um ponto de velocidade. Vou encontrar o ponto exato quando eu começo a falar de novo, adicionar pontos de velocidade. E aí, de novo, eu vou clicar aqui e alterar o valor. Eu posso clicar aqui nesse espaço. Tá vendo que ele abriu aqui em 100% um espaço em relevo? Eu clico dentro dele e aí eu posso escolher um valor do que já está estabelecido. Aqui dentro eu não consigo digitar, a não ser que eu clique em definir. Aí eu venho aqui no valor de velocidade e uso 200. Eu acho que 200 é legal. Não passa de 200, porque senão fica muito artificial. 180 para algumas situações. E, no caso, 160, 140, para quando você não quer deixar muito claro que aconteceu esse movimento, entendeu? Então, tenta dosar. Nunca forçando muito, para que, quando a agulha passar em cima, não fique algo tão, assim, aparente, para que fique claro que você aplicou uma velocidade ali. 200. Agora eu vou retroceder e vou clicar de novo para quando passar aqui em cima com a agulha, você vê aqui na imagem que não acelerou tanto. E um círculo, ou um quadrado, ou retângulo. Aí a gente foi para as ferramentas. Você viu como ficou rapidinho? Então, quando eu estou com a agulha em cima no valor que eu não alterei ainda, eu estou em 100%. Se eu arrastar aqui para cima, aonde a gente já fez a alteração, está em 200, entendeu? Agora a gente consegue começar a navegar em cima dos pontos. Eu posso jogar para a direita, para o último ponto de velocidade, para a esquerda, e aí eu posso voltar aqui para o início, aonde eu fui e fiz 200. Só que aí vamos pensar que fiz 200 aqui e estou achando que não está legal. Vou arrastar minha agulha. Eu tenho que estar aqui com o meu clipe selecionado, tá vendo em vermelho? Tá todo o clipe selecionado, porque senão a ferramenta não funciona. Tô achando que 200 foi muito, posso clicar e diminuir, 180. Acho que não tá legal 180, vou para 160. Entendeu? Aqui das ferramentas no caso de mover e então agora você viu que suavizou mais ainda. Ficou a palavra aí, eu não cortei, mas tá mais natural. Então para isso que serve a gente fazer essa navegação aqui em cima dos pontos. Então eu parei aqui, beleza. Se eu quiser, mesmo que depois que eu fui inserir esse ponto de velocidade, mudar aqui essa pequena agulha que está marcando esse ponto, alterar a posição dela, eu posso alterar, tá vendo? Eu posso diminuir, trazendo para a esquerda, ou eu posso aumentar, levando para a direita. Só que aí eu começo a pegar palavras que não podem ser aceleradas, porque eu não estou pensando em fazer a aceleração das palavras, mas sim dos intervalos. Vou tentar achar o ponto aqui de novo, o mais próximo possível, mas nunca em cima, porque possa ser que dê problema lá na frente. Vamos dar um play para ir conferindo? Aí a gente foi para as ferramentas de seleção, que é a seleção livre e tesoura. E depois a gente aprendeu a respeito da ferramenta de seleção de frente, que a gente vai fazer aqui mais um complemento a respeito dela, para não ficar nada faltando, porque quem está aqui no clube de membros tem que ter explicação. Aqui eu posso diminuir esse intervalo, que é de raciocínio, e aí quero que fique mais juntinho possível. Só que agora vai mais uma dica. Então, eu posso pegar e fazer uma tecla de atalho para esse ponto,
para nem precisar clicar nele aqui. Direto já clicar no meu teclado e já inserir esse ponto. Eu vou abrir as preferências do teclado, se eu não estou enganado é Ctrl, Alt e K. Exatamente, tá vendo? Personalização de teclado. Aqui o que eu fiz? Já ensinei que L é para reproduzir, K para parar, J para retroceder. A tecla H para você vai estar em desuso. Ela vai estar escura, igual aqui o zero, o ponto, tá vendo? Então o que eu fiz? Peguei a tecla H, deixa eu clicar nela, tá vendo? Seleciono ela e ela tá aqui, ó, linha de tempo, adicionar ponto de velocidade. Como que você vai fazer aí? Você vem aqui em buscar, escreve adicionar ponto. Bom, só adicionar ponto, ele já foi e fez uma filtragem. Linha de tempo, corte. Aí você clica em clipe e vai estar adicionar ponto de velocidade. Aí você clica aqui dentro, clica em H com seu teclado e aí você põe em salvar. Como eu já tenho uma predefinição aqui com o meu nome, então para mim já fica tudo selecionado que eu já fui e fiz essa personalização no meu teclado. Quando eu altero para DaVinci Resolve, volta para o zero. Entendeu? Ó, DaVinci Resolve, o H está sobrando aqui. Quando eu venho para Alberto Marim, o H agora está sendo usado como ponto de velocidade. Isso aqui tudo, com detalhe, eu ensino no meu curso. Eu tenho 2 aulas de 14, 15 minutos só para falar dessa parte aqui de personalização do teclado. Então, para não ficar muito extenso essa aula aqui, já fica essa dica. Pega a tecla H, usa como adicionar ponto de velocidade, clica em salvar. E aí você pode pegar e salvar como nova predefinição com seu nome. Aí sempre vai estar com a tecla H acontecendo quando você fizer esse tratamento aqui. Fechei. Agora eu estou com a mão em cima do L, K e J e também do H, os 4 dedos. Aí eu vou e clico no H, tá vendo que inseriu o ponto aqui? Arrasto a agulha, insiro um novo ponto e eu tenho que estar entre os dois para chegar e digitar o valor, 200. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui e vou clicar aqui dentro, onde eu seleciono a velocidade com o direito do mouse e vou copiar esse valor de 200. Vou continuar ouvindo meu áudio. Tem que ter explicação assim completa a respeito de tudo, como eu já falei antes. Se ficar faltando um detalhe de uma ferramenta, eu vou voltar nela para te explicar, para você ficar atualizado. Viu que aqui, mais uma vez, eu tenho uma pausa de raciocínio, quando você para pensar e você acaba dando uma pausa, é normal. Volto para o final de uma frase, vou tentar acelerar aqui para ver como fica cortando o entendeu? Esse pensamento. Aí eu clico com o direito do mouse agora e ponho paste, que é colar, Ctrl V. Eu não recomendo você soltar a sua mão aqui do teclado e apertar Ctrl C, Ctrl V, porque é legal que você fica com o dedo indicador no L, o do meio no K, o anelar no J e o mindinho no H. Aí você vai fazendo esse trabalho aqui rápido, porque aí você está reproduzindo, voltando, parando e inserindo os pontos, entendeu? Deixa eu voltar um pouco. Nela para te explicar, para você ficar atualizado a respeito, entendeu? Agora que sim, compensa eu tirar esse lá na página Fairlight, porque aí ele tá bem rapidinho e não dá para perceber que eu falei ele ou não. Eu vou usar a tecla M, lembra? Para inserir um ponto aqui, porque quando eu for pro Fairlight, aí vai estar esse pontinho aqui, entendeu? Aí eu vou lembrar que eu tenho que fazer esse tratamento aqui. Deixa eu fazer só para te ensinar como funciona. Deixa eu cortar o Vamos voltar para a página corte e vou retroceder. Ela para te explicar, para você ficar atualizado a respeito. Não dá nem para perceber que eu cortei aqui o entendeu? Porque aí ninguém assiste o vídeo olhando para sua boca assim de forma tão consistente. Ainda mais que você está explicando a respeito de uma ferramenta. Então a pessoa está mais focada em aprender o que você está explicando do que olhar esse detalhe. Só que voltou a ter aquele problema. Lembra? De dividir o que é áudio e o que é vídeo. Então vou clicar Ctrl Z, Ctrl Z. Beleza, vamos dar continuidade aqui. Se você fizer o ponto, mais uma dica. Se você fizer o ponto de entrada de saída, alterar o valor e você clicar em play e não sair o áudio, dependendo do seu computador, é normal não sair o áudio. O meu computador é um kit Xeon com uma placa de 4 GB, então ele tem um processamento mais lento. Aí você espera um pouquinho que ele volta o áudio a acontecer.
Então é normal ele dar uma falhadinha no áudio, mas depois volta e aí você ouve tranquilo. Atualizado a respeito de tudo que ela faz. Você viu que falhou? Atualizado a respeito de tudo que ela faz. Você viu que aqui eu tive um intervalo de tempo que eu pensei de tudo que ela faz? Vou diminuir. H, direito do mouse, Ctrl V. H, direito do mouse, Ctrl V. Vou retroceder e vou dar um play. Vou esperar um pouquinho, senão o áudio não vai sair. A respeito de tudo que ela faz. Olha quanto ponto eu já inseri aqui, o quanto vai ficar mais dinâmico. Vou explicar para você ficar atualizado a respeito de tudo que ela faz. Então você viu que o segredo aqui é você ser minucioso nesses detalhes. Então um vídeo, no meu caso aqui, 1h e 21 minutos. Se eu quiser fazer com que essa hora e 21 minutos se torne em 1h e 10, eu consigo só inserindo esses pontos de velocidade. Pena que esse sistema aqui, ele não pode ser feito de forma automática na versão gratuita do DaVinci Resolve. Então você tem que fazer meio que na unha. Você tem que caçar aqui os detalhes e fazer de forma manual. Mas a ideia é essa daqui, entendeu? Então você vai pegar, achar os pontos que você acha que ficou um intervalo muito grande, vai aplicar um ponto de velocidade de entrada, de saída, e vai aplicar a velocidade que você acha legal. Meu conselho, 200 para ser radical, nunca acima disso. 180 quando você vê que foi muito, 160 para ficar mais suave. Deixa eu continuar reproduzindo para ver se a gente encontra mais um ponto. Para quando você for fazer um trabalho, aí você lembra, pô, aquela ferramenta faz um negócio bem legal. Então vou voltar nela e vou trabalhar com ela, sabendo dominar, entendeu? Então, quem pulou a... Então, deixa eu diminuir esse intervalo. Aí aqui, se você já tratou o áudio, se já está tudo certo para você, você não precisa reproduzir em uma vez. Você pode reproduzir em 2 vezes para você encontrar, talvez, um intervalo visualmente maior. Tá vendo na waveform? Aí se você achar um ponto muito distante um do outro, aí você vai e aplica o ponto de velocidade. Quer ver? Quem pulou as aulas, volta são mais assertiva. Dá com a ferramenta de seleção diferente, porque aqui eu só vou fazer por cima para você. Tá vendo aqui, ó? Por cima. Deixa eu diminuir essa parte e pensar até em cortar. E pensar até em cortar lá no Fairlight. Com o direito do mouse, Ctrl V. Deixa eu retroceder. Porque aqui eu só vou fazer por cima para você entender melhor o que eu descobri. Tudo que é intervalinho que eu acho que eu tenho que aumentar a velocidade, eu vou e faço rapidinho. Você viu como que eu fiz rapidinho? O que eu descobri mais a respeito da ferramenta para a gente fazer uma seleção mais assertiva. E também já falamos da... Beleza, aqui eu tenho um áudio acontecendo no momento de intervalo, eu vou e marco um marcador aqui para mim ver se isso aqui é uma falha no áudio para cortar depois. E também já falamos da... Então você faz 2 trabalhos aqui. Primeiro você vai fazer a edição, cortar tudo, fazer um clipe composto, vir aqui para a página corte e aí só pensar em pontos de aceleração. E também, se você achar uma falhinha no áudio, você marca para tratar depois. Ferramenta de seleção contígua e da ferramenta de seleção por cor. Aí a gente fechou a parte das sessões de ferramenta de seleção. São os grupos, né? Cada ferramenta aqui tem um grupo. Hoje a gente vai falar da ferramenta de corte, que é muito poderosa. Parece que ela tá aqui, resolve. Poderosa. Parece que... Aqui tem um intervalinho que dá para cortar. H, com o direito do mouse, Ctrl V. Parece que ela tá aqui sozinha, sem grupo, e ela é fraca, mas não é. Ela é muito poderosa. Depois a gente vai falar das ferramentas. Tá vendo que eu tô pensando aqui também no áudio? Então eu não preciso nem parar a reprodução. Quando a agulha para em cima, eu já aperto a tecla M, que tá tudo aqui pertinho, tá vendo? Ó? H, J, K, L e M tá bem embaixo. Então eu tô com o meu teclado aqui otimizado. A única coisa que eu alterei foi a letra H. Deixa eu voltar pra gente ver se esse áudio aqui tá problemático. Muito poderosa. Depois a gente vai falar... Dá até pra inserir um ponto de velocidade aqui. E aí eu altero também o ponto... que é o marcador. Cliquei nele, aí parou de selecionar a minha trilha. No caso aqui, o meu clipe. Eu tenho que estar com ele em vermelhinho. O marcador eu arrastei, porque eu posso arrastar, reproduzir. Depois a gente vai falar das ferramentas de transformação. Tem um grupo dessa ferramenta, que a gente encontra aqui várias ferramentas, elas são extraordinárias. A gente tem uma ferramenta aqui, elas são extraordinárias. Você viu que eu posso diminuir? Elas são extraordinárias, para não dar um intervalinho. É claro que aqui a gente está pensando em coisa pouca, né? Eu estou diminuindo intervalos menores. Quando você achar um intervalo maior,
que você não pode cortar porque senão vai ficar errado o seu conteúdo, você vai e aplica um ponto de velocidade nas duas extremidades e diminui. São extraordinárias. A gente tem uma ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção unificada. Com o direito do mouse, eu abro essa janela onde eu posso selecionar a ferramenta. A unificada eu vou deixar por último, porque é selecionar a ferramenta. A unificada... Aí tá vendo? Eu acho que um intervalo muito grande. Bom, então aqui você já pegou o esquema e já entendeu que você pode fazer essa alteração aqui em pontos mais críticos. Aqui nem tá tão crítico assim, mas eu gosto de fazer esse aprimoramento para entregar o melhor para quem vai assistir, principalmente lá no clube de membros, onde vai estar essas aulas aqui do GIMP para quem está me ajudando com essa quantia de R$ 24,90 por mês para ter acesso a todos os treinamentos, então tá bem acessível. Deixa eu te dar uma última dica aqui. Você foi e fez no seu conteúdo inteiro. Ao invés de você pegar ponto por ponto para suavizar, você pode vir aqui em cima, em quadros-chave, abre essa janela. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom. Aqui, tá vendo? Tá vendo todos os pontos aqui? Esses pontos são esses pontos de velocidade que a gente está inserindo. Então, o que você faz? Você pode vir aqui, nessa opção de curvas de quadro-chave, e aí você pode dar um Ctrl A, e aí a gente está trabalhando aqui com esses pontos de velocidade, você pode vir e atenuar entrada e saída, tá vendo? Aí fica ao seu critério, mas faz isso depois que você inserir todos, porque senão você vai começar a pesar no seu processo aqui. Eu estou trabalhando com a gradação de cores desligada, porque se eu alterar aqui e deixar aparecendo esse efeito, aí vai ficar pesado para mim também, entendeu? Então aqui é assim, terminou, aí você faz esse aprimoramento em cada ponto, suavizando a entrada e saída, aí você já está pronto para chegar lá e entregar. Se você já tratou o áudio, se você já tratou, no caso aqui, todos os pontos e seu conteúdo está 0, é só vir aqui na página de entrega e dar término no seu conteúdo. Se você gostou desse conteúdo e quer assistir mais relacionado ao DaVinci Resolve, aqui em cima está aparecendo um vídeo que é como dar o início, os primeiros passos do DaVinci Resolve em 2026. Eu tenho aqui lives falando a respeito do DaVinci Resolve, sobre cada página, conteúdo que está lá que vai ser retirado para quem vai para o clube de membros. Então eu aconselho você maratonar todos os meus vídeos lá na aba de ao vivo, porque você vai aprender mais sobre o DaVinci Resolve por lá. Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando vários truques a respeito do DaVinci Resolve, e se você quer aprender também a respeito do GIMP, do OBS Studio, fica nesse canal aqui e vai maratonando esses conteúdos, para dar esse apoio aí pra gente. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.